Eu me chamo John, eu sou do curso de Engenharia de Bioprocessos e vou mostrar a resolução agora de uma lista pedida na ementa da disciplina de Operações Unitárias que fala sobre separação de partículas. Então vamos lá. Nessa primeira questão, ele pede para a gente refazer o exemplo 10.2, considerando a separação estirosina presente em uma solução aquosa via dissorção, na qual se utilizou uma coluna de 12,5 cm de comprimento efetivo e 1,5 cm de diâmetro, empacotado com resinas poliméricas que atuam como dissolvente de diâmetro médio de 360 micrômetros. Antes de avaliar a separação propriamente dita, é essencial o conhecimento dos valores de fração do vazio da coluna, assim como a porosidade do dissolvente. Para tanto, utilizou-se a técnica do pulso climatográfico para a obtenção da porosidade. Da coluna lançou-se mão de solução aquosa diluída de azul de dextrana, enquanto para a determinação da porosidade da partícula utilizou-se uma solução aquosa diluída de NaCl. Foram realizados para cada caso 3 ensaios experimentais de pulsos cromatográficos, utilizando-se as vazões das soluções aquosas a 25 graus. Conforme apresente na tabela 10, foram obtidos tempos de retenção, cujos resultados também estão apresentados nessa tabela. Antes da injeção de cada pulso, o solvente escoou pelo leito fixo, o qual apresentou para cada vazão a queda de pressão. No caso, ele pede aqui nessa questão para a gente obter o valor da queda de pressão através da equação de Ergun para cada vazio presente na tabela. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, o primeiro passo que a gente fez foi fazer as conversões de unidades, tudo que estava em horas, e metro foi para segundo, em quilo foi para gramas, em metros para centímetros, e depois depois dessas conversões a gente pode responder de fato a questão. Ele pede a queda de pressão dos mesmos valores da vazão que a questão dá, só que para a fórmula de Ergun, como eu disse. Pois na fórmula de Ergun a vazão é dada de forma diferente. Então primeiro achamos essa vazão que está de Qzinho, que é a que ele utiliza na equação de Ergun. Com os valores convertidos, a gente faz os cálculos dessa vazão, e então a gente descobre essa nova vazão, essa nova vazão, colocando na fórmula de Ergun. E com isso a gente só vai jogar, a gente só faz achar os resultados através montando uma tabelinha com os resultados, onde a gente consegue chegar nos resultados de queda de pressão para cada uma das vazões. Essa questão é bem simplificada no caso. A única coisa que ele pede basicamente é a gente utilizar calcular esse Qzinho, porque é esse Qzinho que ele utiliza na fórmula de Ergun, e jogar na fórmula para resolução. Bom, nessa questão ele pede para a gente determinar a permeabilidade e o fator C a partir dos dados obtidos por permeametria, conforme os valores apresentados na tabela 11. Aí ele pede X e também os valores de cada pressão referente a cada velocidade apresentada. E aqui ele dá os dados, ele quer que a gente utilize a equação de Ergun e dá o dado da densidade da água e da densidade. Ele também diz que é meio poroso, denominador de areia, e dá o mesh, e o comprimento do meio de 2,1 cm, a área de seção transversal de 16,8 cm, a porosidade do meio 0,37 e a esfericidade de 0,7, a tabela como eu tinha falado. Partindo para a resolução, como eu disse, a gente dá os dados e deu na questão. A primeira coisa que eu fiz foi salvar os dados para rodar no Wolfram, e eu fiz uma pequena alteração. Eu adicionei aqui nas expressões o Ropedina, porque não estava na mesma unidade que a vazão. Então eu fiz a multiplicação e cheguei no resultado de Ropé para cada um. Feito isso, mostrando na resolução a equação utilizada, que é a equação de
A equação que ela basicamente serve para a gente encontrar os valores de K e valor de C, ela se assemelha a uma regressão linear. Então, eu multipliquei a parte y pelas expressões, e aí eu fiz uma tabelinha com os dados, utilizei o fit para encontrar a equação da reta e plotei através da regressão linear. Então, como eu disse, eu tinha feito a equação se assemelha a uma equação da reta, onde a gente pode selecionar o y, o a, o q e o b, onde esse termo aqui eu multipliquei para encontrar aquelas expressões para poder plotar o gráfico e até mesmo encontrar a regressão linear. E sendo assim, a gente pode destacar que esse termo vai ser igual a esse, e esse termo vai ser igual a esse daqui, que é exatamente o que eu tirei da equação quando eu plotei. Feito isso, é só isolar. Isolei o K, que vai dar esse valor aqui, e isolei o C. E o problema está resolvido. Deu uma pequena diferença aqui, se eu não estou enganado, lá dá 187, aqui deu 147, aqui nessa parte bem aqui. E lá dá 150, se eu não estou enganado, 1.50, aqui deu 1.51. E é assim que se resolve essa questão. Bom, nessa questão ele pede para a gente analisar, fazer uma análise de uma estratégia para separar um determinado princípio ativo empregado na indústria farmacêutica, encontrando certo óleo essencial de origem amazônica. Aí ele dá esses valores, aí ele pede, utilizando sistemas de adsorção, conforme listado na figura 8, antes da separação, propriamente é necessário conhecer o valor da potência da bomba. Esse sistema, sendo assim, pede-se calcule o valor da potência consumida em HP e bomba ilustrada na figura 8, apresenta um rendimento de 65,5% para transportar óleo essencial do reservatório 1 para o reservatório 2, entre os quais existe uma coluna de adsorção de diâmetro de 0,18 metros e altura específica de 0,27 metros. A capacidade de instalação é de 60 metros cúbicos por hora, a carga reativa da tubulação e acessórios é igual a 13,5 metros. Fala que a coluna de adsorção é do tipo leito fixo, cuja a fração de vazios é igual a 0,57, a distribuição granulométrica das partículas sólidas do solvente segue o modelo de Gate, Gaussian e que é o GGS, na forma com um diâmetro em centímetros. Esse aqui foi o valor que ele encontrou e que a gente vai chegar agora fazendo a resolução. Bom, partindo para a resolução, é pedido a potência útil e a potência consumida. Mas primeiro a gente tem que calcular a perda de carga no leito fixo. Para isso, primeiro foi calculado a velocidade superficial, que essa velocidade superficial é a vazão sobre a área. E essa área ela foi calculada utilizando o diâmetro do tubo. Depois, a gente tem que calcular depois encontramos o diâmetro isolado no modelo da questão, que foi esse aqui. E depois a gente foi encontrar o diâmetro de Salter, utilizando a forma que a gente tem visto nas outras questões, onde principalmente na lista 5, onde entrou onde a gente resolveu mais questões utilizando o diâmetro de Salter. Posteriormente foi feito o cálculo do beta. Esse beta é a razão do diâmetro da partícula e o diâmetro do tubo. A gente chegou nesse resultado. O K que nós podemos calcular, temos que calcular basicamente a perda para a gente calcula o K, no caso, para conseguir encontrar o cálculo da perda de carga do leito. A gente utilizou essa fórmula para calcular a perda de carga no leito. Depois a gente calculou a perda total, que chegou nesse resultado aqui. Aí, para a gente calcular a potência útil, a gente utiliza essa fórmula de potência útil, que foi demonstrado muito na aula 5. A gente acha o resultado e converte esse valor de watt para HP. E a gente consegue ter a potência consumida, que vai ser o W igual a WU dividido por N. E chegar nesse resultado em HP. E essa questão se resolve assim.
Nessa última questão, e dá como um problema uma torre de absorção, ela deve operar com anéis de Hastings de 2 e de queda de pressão com esse valor aqui de recheio. A alimentação do líquido e do gás com as propriedades da água, do ar, a 20 graus e 1 atm, é de 4,536 kg por hora e 680 kg por hora, respectivamente. Ele pede. Eu tenho o valor de diâmetro da torre. E depois ele pede uma relação, até o valor da vazão do gás, é possível operar a coluna sem que atinja a inundação, mantendo a relação LG. Na série ele pede para calcular o valor da potência do soprador para a altura específica de recheio de 3 metros. Bom, nessa letra A ele pede para a gente achar o diâmetro. Primeiro a gente precisa calcular o G', e para isso a gente precisa da vazão do líquido e da massa molar da água. Para a vazão do gás, eu multiplico pela massa molar do gás para calcular a abscissa no eixo X. Aí, eu fazendo isso, eu consigo chegar nesse valor de 0,14. Esse valor de 0,14 eu venho aqui no gráfico e eu consigo achar a curva e eu acabei deduzindo que é próximo de 1,5. E depois eu tive que calcular a viscosidade, onde eu utilizo onde eu divido essa outra viscosidade pela massa específica, eu chego nesse valor. E aí dá uma conversão no caso na questão, que ele pede para a gente converter em uma outra unidade, que é uma unidade inglesa, se eu não estou me engano. Daí a gente só tira basicamente esse 10,6 e coloca nesse valor. Depois eu joguei na fórmula do gelinho, apliquei o NSolve e consegui chegar nesse valor aqui. Depois disso eu fiz o cálculo da velocidade do gás, usando o gelinha. Eu coloquei como que fiz o cálculo a partir de 40%, admitindo 40%, então você fez multiplicar o 40% pelo gelinha, e eu cheguei nessa velocidade bem aqui. Posteriormente, o que eu fiz foi jogar na fórmula do diâmetro. Então, cheguei nesse valor aqui, eu converti esse valor para metros posteriormente. E aí a gente vai para outra letra. Na letra B, ele pede aquela relação que eu tinha falado que ele queria, de L por G. Daí eu fui no gráfico e estimei 0,029 para fazer os cálculos, e depois eu só vim jogar o cálculo no NSolve, no caso nessa fórmula aqui tabelada, e eu cheguei nesse novo G utilizando esse valor. Aí eu transformei esse valor em outra unidade, no caso eu estava em quilos por hora, eu coloquei em quilos por segundo e cheguei nesse valor aqui. Nessa última parte, ele pede a potência do soprador. Então, a fórmula da potência do soprador é a densidade do gás vezes a vazão vezes a altura dividido pela eficiência. Daí eu só fiz jogar na fórmula e consegui chegar nos resultados. Aqui nessa tabela é só, no caso, todos os valores que a gente conseguiu, o diâmetro, a relação e a potência do soprador. E é isso. Obrigado pela sua atenção.